prezados avaliadores. Gostaríamos de começar agradecendo a sua colaboração com o processo avaliativo das feiras. Então, nesse ano de 2021, acontece a primeira Feira do Conhecimento da Rede Municipal de Florianópolis e a 7ª Feira Regional de Matemática. Importante ressaltar que as feiras de matemática acontecem há mais de 3 décadas no estado de Santa Catarina. E toda a sua organização e processos foram desenhados ao longo de todo esse tempo pelo coletivo de professores, estudantes e comunidades que vivenciam as feiras, apresentando seus trabalhos. Cada decisão é encaminhada e aprovada em assembleias periódicas e em seminários sobre a gestão de feiras de matemática. Atrelados ao movimento a que me refiro, que hoje é reconhecido e apoiado pela Sociedade Brasileira de Educação Matemática, também expandindo-se já para mais de 3 estados brasileiros, é que a nossa feira vai acontecer aqui na Grande Florianópolis. Inicialmente, eu gostaria de esclarecer quais são os objetivos das feiras de matemática e das feiras do conhecimento e também, quais são os objetivos da avaliação durante esses eventos. Despertar o interesse pelos conhecimentos da matemática, das ciências e das linguagens, contribuindo para a aprendizagem das áreas. Promover o compartilhamento de vivências educacionais. Apresentar que nas áreas da matemática, das ciências e das linguagens, o estudante pode assumir o papel de protagonista do conhecimento, mediado pelo professor. Divulgar os conhecimentos matemáticos, das ciências e linguagens e socializar os resultados de pesquisas nessas áreas. Apresentar como os conhecimentos de matemática, das ciências e linguagens são presentes nos diversos espaços sociais, auxiliando na compreensão do mundo e na tomada de decisões, contribuindo para a formação humana integral. Promover o compartilhamento de ideias e a divulgação de vivências de ensino e aprendizagem, a partir da utilização de recursos disponíveis na atualidade, como as novas tecnologias da informação e comunicação. Você, como avaliador, tanto da Feira do Conhecimento como da Feira de Matemática, assume um papel de muita importância e responsabilidade, pois estará colaborando com a continuidade e a qualificação dos trabalhos que você irá avaliar. E, principalmente, poderá expressar oficialmente suas impressões sobre os trabalhos dos colegas professores, estudantes e pessoas da comunidade, que assumiram o protagonismo e aceitaram apresentar suas propostas e vivências relacionadas à educação matemática aqui no nosso evento. Assim, o objetivo de todo o processo avaliativo durante as feiras é formativo e, principalmente, incentivar cada vez mais a participação e comprometimento com os conhecimentos matemáticos, das áreas das ciências e das linguagens. Então, o objetivo da avaliação é promover essa continuidade e esse incentivo. É para isso que nós avaliamos nas feiras. Portanto, após a observação cuidadosa do vídeo de apresentação do trabalho, que deve ser visto na íntegra por você, avaliador, e a leitura do texto síntese, que é como um resumo do trabalho, um resumo simples do trabalho, o avaliador deverá discorrer suas impressões, a partir dos critérios que constam no formulário de avaliação. Os documentos avaliativos gerados por esse instrumento, que será um formulário eletrônico, serão posteriormente enviados aos expositores e seus orientadores. Dessa forma, todos terão acesso às suas sugestões para a continuação e qualificação dos trabalhos. Percebam que é importante a sua comunicação respeitosa, clara e objetiva. Se houver algum problema no trabalho durante a observação, você perceber alguma questão que precisa ser mencionada, pode sim colocar na ficha de avaliação, mas entendendo que o seu papel é contribuir. A avaliação nas feiras não é para classificar em melhor ou pior trabalho, não é para criticar o trabalho do outro, e sim para apontar caminhos, para contribuir com os processos.
Portanto, a linguagem empregada pelo avaliador deve ser respeitosa, clara e também propositiva, explicando com detalhes os aspectos que percebeu que cada trabalho se aproximou dos critérios avaliativos. Que elementos foram observados por você, do que foi proposto pelo professor, pelo estudante, pelo membro da comunidade. E as suas sugestões para a continuidade ou qualificação desse processo. Gostaria de salientar que no momento da avaliação deve ser observado o que quem elaborou o trabalho se propôs a fazer, e não aquilo que você, avaliador, faria se o trabalho fosse seu. Então, não é para apontar aquilo que você acha que deveria ter no trabalho em relação a explorações diversas. A sua avaliação é sobre aquilo que quem elaborou o trabalho quis fazer. Mas você sim pode, após avaliar, indicar sugestões. Como você poderia também trazer tal aspecto, abordar tal conceito, aprofundar em determinada situação. Mas isso é uma sugestão e não vai ser o foco da sua avaliação. No caso específico dos trabalhos da Feira Regional de Matemática, ao final dessa avaliação, você deverá indicar se aquele trabalho poderá representar a regional na Feira Catarinense, só que cada grupo de avaliação, exceto o grupo dos anos iniciais e da comunidade, você deverá escolher entre todos os seus trabalhos avaliados, 2 para fazer essa indicação. Então, você, por exemplo, tem 5 trabalhos para avaliar. 2 deles você vai dizer que indica para a Feira Catarinense e 3 não indica. Isso independe do quão os trabalhos se aproximam dos critérios. Nós vamos ter que fazer escolhas de alguns representantes. Com certeza, muitos poderiam nos representar, mas a nossa regional de Florianópolis, na Feira de Matemática, só possui 10 vagas. Garantimos vagas para todas as categorias que se inscreveram e dentro de algumas ainda a proporcionalidade de lugares. Por isso, você avaliador que avaliar anos finais do fundamental, ensino médio, categoria professor, ensino superior, indique 2 trabalhos. Quem está avaliando categoria comunidade ou categoria anos iniciais deverá indicar 1 trabalho. Qualquer dúvida sobre os procedimentos e objetivos da avaliação, podem contatar a comissão organizadora do evento pelo WhatsApp 48 999 64 0473. Ressaltamos que um dos deveres do avaliador, que consta no regimento dessa feira, é não divulgar, em hipótese alguma, os resultados da avaliação ou tecer comentários sobre o processo a qualquer pessoa antes da premiação no final do evento. Além deste, o avaliador deverá jamais desmerecer a imagem dos profissionais envolvidos no evento ou dos estudantes, por conta de informações a que teve acesso por participar do processo de avaliação. A ética, em primeiro lugar. Importante salientar que os trabalhos são classificados por modalidades e cada uma tem um enfoque diferente, ou seja, vai interferir no seu olhar como avaliador. Então, deve ser considerada a especificidade de cada proposta. Os trabalhos de matemática podem estar classificados em uma das 3 modalidades. Observe isso que está indicado no resumo. O trabalho pode ser de materiais ou jogos didáticos, que é aquele que traz as características no uso de materiais, com as propriedades matemáticas. Recursos educacionais, exploração, discussão e análise de conceitos que se elaboram através de materiais. A matemática aplicada ou inter-relação com outras disciplinas
traz a matemática como um recurso para aplicação direta, como forma de obter um resultado concreto dentro de uma atividade, por assuntos ou por métodos. Então, a matemática relacionada a outras áreas de conhecimento ou aplicações. A matemática pura costuma ter seu foco principalmente em demonstrações, operações, né? O conceito matemático em si. Observe, então, como que o orientador escreveu esse trabalho, em qual modalidade. Os trabalhos das demais áreas de conhecimento, como ciências humanas, naturais ou linguagens, podem estar classificados em uma das duas modalidades previstas na inscrição. Materiais ou jogos didáticos, que tem como característica a utilização dos conteúdos estudados em diferentes áreas, e exploração desses recursos educacionais, né? Discussão, análise, elaboração de conceitos para construção do conhecimento científico. Já ciências, linguagens ou interrelação com outras disciplinas tratam dessas áreas de aplicação e interrelação. A ficha de avaliação possui 7 critérios gerais. O primeiro critério é comunicação escrita no formulário de inscrição. Então, vocês vão observar o documento escrito referente a cada trabalho, que pode ser chamado de síntese ou resumo. Nele, vocês vão verificar o que está sendo expresso, indicado que há nesse trabalho. E vão avaliar se ali tem os elementos básicos solicitados na inscrição. A qualidade audiovisual se refere à qualidade de som e imagem, levando em consideração que os trabalhos são feitos em diferentes espaços. Nós vivemos uma pandemia, por isso nossa feira está sendo virtual. Os vídeos são caseiros, muitos feitos pelos próprios estudantes ou com os professores em espaços com uso de máscaras, com distanciamento social, o que não favorece muito a qualidade. Mas vocês vão indicar ali quais aqueles trabalhos conseguiram apresentar qualidade audiovisual, né? Para a gente também, na continuidade do trabalho, se ele for indicado, poder rever alguns aspectos. Vocês vão observar também, que é o critério 3, a comunicação oral ou escrita no vídeo. Se há clareza, domínio e desenvoltura na apresentação pelos expositores, se há adequação da linguagem e objetividade. Cada trabalho pode ter 1 ou 2 expositores inscritos na feira, mas os trabalhos podem ter sido feitos por grupos muito maiores e eles também fazem parte do trabalho. Então, isso não deve ser um critério de observação de quantos alunos estão fazendo ou não, tá bom? Relevância científico-social. Importante que você, avaliador, observe a contribuição desse trabalho para a formação dos conceitos específicos das áreas, das atitudes e dos procedimentos que envolvem a proposta. Então, a partir do seu olhar sobre esse critério, você vai perceber se o trabalho se aproxima, né, ou o que ele apresenta. O 6º critério é ênfase dada ao conteúdo matemático, ou das ciências, ou das linguagens. Nesse critério, você vai observar qual é o domínio desse conteúdo que foi desenvolvido no trabalho. De acordo com a categoria, anos iniciais, anos finais, ensino médio, isso faz toda a diferença. Se a categoria é professor, então a gente precisa observar a categoria e o ano escolar. Importante que a ênfase dada ao conteúdo esteja de acordo com o ano escolar ou, né, até mais avançado. Mas nós não podemos esquecer que com a pandemia, a maioria dos nossos estudantes vivenciaram o ano de 2020, um ano de escolaridade praticamente todo virtual. E essas lacunas que nós vamos demorar um tempinho para recuperar, pode aparecer nos trabalhos da feira. Exemplo, um trabalho de uma criança do 6º ano.
Pense que o quinto ano foi todo à distância e uma parte do sexto também. Então, há elementos que estão sendo tratados nesse momento, referentes a anos anteriores. Então, isso não pode desqualificar o trabalho. Considere o momento que nós estamos vivendo, que ainda é de pandemia. O sétimo e último critério que nós temos é o específico por modalidade. Então, cada trabalho foi escrito uma modalidade, como já foi colocado anteriormente. E vocês vão ter um espaço no formulário para falar sobre a adequação do trabalho apresentado à proposta de modalidade em que ele se inscreveu. Se se refere a jogos ou materiais didáticos, se ele se refere à aplicação ou inter-relação com outras áreas, ou se ele se refere a, no caso da matemática, a matemática pura. Esse espaço é para perceber como que essa modalidade interferiu no trabalho. E ali vocês também podem indicar, né, sugestões. Agora eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um aspecto. Alguns dos nossos trabalhos possuem expositores, público-alvo da educação especial. Nesses casos, além do formulário comum de avaliação, vocês vão receber mais algumas informações junto ao resumo. Lá, vocês deverão observar qual é o olhar que deve se ter nesses aspectos. Quando nós avaliamos um trabalho em que há estudantes públicos da educação especial, devemos ficar muito atentos à potencialidade desse estudante, ou o que foi indicado que ele consegue fazer. E nós não queremos desqualificar um trabalho pelas diferenças do estudante ou do expositor. Verifiquem se há algum aspecto a ser levado em consideração. Nós queremos com as feiras promover a inclusão. Se é esse o nosso foco, acolheremos todas as diferenças e levaremos em consideração o que a pessoa consegue fazer para avaliar o trabalho. Verifique o que foi indicado no resumo e faça uma boa avaliação. Pessoal, desde já gostaríamos de agradecer a sua colaboração com esse processo tão difícil e importante que é a avaliação. Em breve, nós enviaremos para cada um de vocês orientações de como acessar o certificado de 12 horas que será oferecido por sua participação. Um grande abraço. Estou aqui representando a Comissão Organizadora de Avaliação dos Trabalhos nas Feiras, da Feira Municipal do Conhecimento de Florianópolis, da Feira de Matemática da região de Florianópolis, da Comissão Organizadora, da Diretoria de Ensino Fundamental da Prefeitura Municipal de Florianópolis.